Olá, a segunda parte da NBR 1018. Regularmente eu escuto engenheiros falando: eu vou trabalhar com concreto armado, eu tenho que saber a NBR 1018 e só estudo a NBR 1018 e olho lá e tento só ver por base, por cima, só que a NBR 1018. Mas tem uma outra norma que ela é um adendo sobre execução de estruturas de concreto armado que vai ter várias regras importantes sobre concreto armado que não estão na parte da 1018, que é a NBR 14931, a norma de execução de estruturas de concreto. Okay? E a primeira parte dessa norma, ela deixa bem clara essa situação, que ela fala o quê? Que essa norma estabelece requisitos para a execução de estruturas. Em particular, essa norma define execução de obras que o projeto foi feito conforme a NBR 1018. Ok? Então, eu só vou trabalhar com o projeto. Não. Ainda assim, qualquer caso onde te chamarem para verificar uma modificação que teve no projeto, talvez seja necessário isso aqui. Por exemplo, seu cliente te liga e fala o seguinte: você projetou aqui uma viga para mim com 25 centímetros de largura e a gente executou ela com 22. A questão é, ok, vou redimensionar a estrutura com base em agora. A gente acabou executando ela com 23 ou com 24. Qual é o ponto onde você vai falar não, não importa, realmente está dentro da situação? Ou, alternativamente, você pode chegar numa obra executada para verificar se está corretamente, né? Verificar, fazer um projeto da estrutura existente, né? Para verificar se ela resiste aos esforços e você precisar usar essa norma ainda, ok? Então isso é importante para a gente saber. Entendido? Bom, algumas coisas, itens importantes sobre essa norma. Primeira questão é barra de espera. Isso aqui é o quê? Qualquer obra onde eu vou deixar a armadura de espera máximo de 3 meses, ok? Então, deu mais 90 dias, eu tenho que pintar com pasta de cimento. Isso, claro, se você só projeta não é importante, você executa, é uma coisa que tem que ser lembrada. Muitas vezes é deixado ferro de espera. Se for ferro de espera que vai ficar 28 dias, 30 dias, ok. Mas muitas vezes é deixado ferro de espera porque a obra vai continuar ano que vem. Então isso tem que ser planejado. E se você vai fazer um projeto, vamos imaginar que você vai fazer um projeto de um cliente que vai construir, sei lá, tem um terreno lá e vai construir 20 20 casas, né, casas geminadas no caso, só que ele não tem dinheiro totalmente, ele vai construir, sei lá, 2 casas agora, ele vai juntar mais o dinheiro, no que vem ele constrói mais uma e assim por diante. Você vai ter que deixar, já é interessante você deixar um projeto, se o projeto melhor, uma qualidade melhor, já deixar detalhado. Essas barras já ficam para fora, quem sabe dobrados, mais pode detalhar como que essas barras podem ficar de maneira a não atrapalhar, e já com uma pintura com pasta de cimento para proteger de corrosão, ok? Tá? Então isso é uma questão importante da norma que a gente tem, ok? Tá? Próxima questão, é uma dúvida que eu vejo recorrente. Eu tô com ferro que está corroído, o vergalhão da obra está corroído. O que que eu faço? Eu vou jogar fora? E a norma também fala sobre isso. Armaduras oxidadas em ambientes de classe de velocidade fraca e moderada, ou seja, longe da costa e longe de um ambiente químico, desde que elas tenham ficado no máximo 3 meses, que eu não consiga destacar elas, eu não consigo tirar uma lasca do vergalhão, ok? E que eu não tive redução de seção, eu posso utilizar. Está aqui uma regra extremamente importante que a gente não sabe. Agora, se a obra está no próximo ao mar, já não pode mais, ok? Se a obra, o ferro ficou 6 meses, 12 meses, já não pode mais, ok? Então, essa é a regra que a gente tem que seguir também nesse caso. Próxima questão que a gente tem, especificação do concreto. O que eu vejo de engenheiro que fala, que concreto faz? Faz o concreto 1, 2, 3, igual o pedreiro fala. Não dá. Tá? Quando você vai especificar um concreto, nós temos 3 métodos para especificar o concreto. Ok, especificar um projeto, concreto, é execução? Tecnicamente sim, mas no projeto você tem que deixar detalhado qual é o concreto. Tá? Geralmente a gente trabalha por essa primeira especificação, mas pode ser utilizado as outras duas também. Então a primeira coisa é especificação pela resistência do concreto, ou seja, é um concreto de FCK 25, FCK 30, mas a gente tem outro método, que é pelo consumo de cimento. A gente pode determinar que se é concreto com pelo menos 300 kg, 350 kg por metro cúbico, e coisa do tipo, e também pela composição da mistura, ok? E isso aqui tem que ser quantificado cada um dos componentes. Areia, brita e cimento? Não.
areia, brita, cimento e água. Traços como, fazer um traço 1, 2, 3, traço 1, 2, 2, traço 1, 3, 3, não está incluso água. Ok? Ah, é um concreto que vai ser um concreto magro para nivelamento, é o concreto 148. Não, é 148 e quanto de água. Ok? É essa que é a questão que a gente tem nesse caso. Próxima questão que a gente tem aqui. Aqui é a regra importante. Tolerâncias. Nós temos a norma específica, ela dita isso sobre tolerância. Lembra que eu perguntei da viga? Foi projetada com 25, qual que seria o mínimo? Pois é, aqui está a questão. A estrutura tem que ser projetada, né, de maneira que seja executada correto. E aqui entra a questão. Se o seu cliente vai fazer uma obra com alvenaria de 11,5, não dá para projetar com 12, porque é 11,5 e não 12, ok? Tá? Você tem que projetar com 11,5. E daí a questão é obter certificações, projeto com a maior precisão possível. Eu não posso deixar errar por meio centímetro, por exemplo. Não posso deixar errar, pior ainda, por 1 centímetro. Porque tem muito projeto por aí com viga de 15, pilar de 15, que na prática o tijolo de 14, ele é executado com 14, e o 1 centímetro de diferença enfia no engenheiro, tá? Daí 1 centímetro ali, 1 centímetro ali, 1 centímetro ali, de repente é 20 centímetros que está enfiando no engenheiro, ok? Então cuidado. Então a questão é, o que a norma fala? Primeiro, que eu tenho que projetar com a precisão possível, então se a alvenaria de 14 deve ter projetado com 14, mas se eu projetei com 15, deve ser executado com 15, tem que fazer o alargamento, tá? Eu não posso ignorar essa diferença do centímetro, porque a norma fala que as tolerâncias, que eu não posso, vou deixar ser meio centímetro, não. Isso aqui é uma tolerância depois da gente tentar fazer o máximo certo. A gente tentou fazer com tanto, mas a gente não conseguiu, por alguma imprecisão, ok? A tolerância é de 5 milímetros, ok? Então, se você projetou uma viga com 25, ou um pilar com 25, e foi executado com 24, não está dentro da norma, ok? Foi uma execução errada da obra, ok? Aqui já saiu da norma, beleza? Tá? Apenas em obras com peças com mais... isso aqui é espessura, ok? Isso aqui não é comprimento, isso é espessura, ok? Então, apenas peças com mais de 120 centímetros de espessura. Pode ter uma folga de 1 centímetro, ok? E só passando de 2,5 metros que vai dar mais que 10 milímetros, entendido? Tá? E mesmo peças longitudinais. Por exemplo, eu projetei uma viga com 4,17 metros. Se ela ficar com 4,19 metros é um problema? E a questão é, 4,17 metros, de 3 a 5 metros de vão, é 1 centímetro no máximo. Não pode ter mais do que isso. 5 a 15 metros de vão é 1,5 centímetro. Mais que 15 metros de vão para ser 2 centímetros. Ok? E nunca mais do que isso. Entendido? Então a gente tem esses requisitos como sendo mínimo. Fora disso, tem que ser corrigido. Próxima questão. Posição do vibrador. É muito comum também em obras. Tem que vibrar o concreto, ok. Pega um vibrador, entrega para uma pessoa que nunca fez faculdade de engenharia, geralmente é um pedreiro, um servente, e fala, vibra o concreto. E ele vai lá, larga aquela mangueira e sai vibrando. Não é o caso, ok? Vibrar o concreto significa colocar a mangueira na vertical, ok? Ele vai ser sempre o mais próximo da vertical. Correto é na vertical, incorreto é arrastando. Já vi muita obra onde, vou concretar a laje, daí vai vibrar, o cara larga a mangueira e puxa a mangueira. E ele puxa a mangueira em cada ele bate em todos os vergalhões que estão em um sentido. E o que acontece? Enfraquece o comprimido de coragem, piora a estrutura como um todo, pode aumentar a fissuração entre os fatores, que acaba sendo o problema. Então, esse é o método correto de vibra na vertical. Mergulha, tira, mergulha, tira, mergulha, tira. Ok? Já ouvi gente falar, já ouvi, né? Mestre Deus falar como que se faz com sua mulher na cama. Tá? Porque é assim que tem que fazer com o vibrador. Tá? Não, não é uma questão, não é uma linguagem técnica, mas é uma linguagem que o servente pedreiro vai entender. Ok? Tá? E daí, por questão final, é a questão aqui, ó. Para fim de liberação de pilares, né? A tolerância na posição dos pilares também é 5 milímetros. Um pilar que ficou fora, ficou 5 centímetros para fora, já tem que ser reanalisada a estrutura. Eu não posso deixar 5 centímetros para fora, 3 centímetros para fora, o pilar tem que estar na posição dele, 5 milímetros. Ok? E o desaprumo que a gente pode ter é L sobre 500 ou 5 milímetros. Usando maior, ok. Uma obra de 3 metros de altura é 6, ok? Então, o desaprumo que eu posso ter
E um pilar é de 6 milímetros. Meu pilar está com desaprumo de 1 centímetro. Já está acima do limite. Ah, mas a excentricidade acidental é maior. Não importa. Esse é o nosso limite de execução. Um pilar não pode ficar mais do que 5 milímetros ou, para cada metro de altura, 2 milímetros. Okay? Para cada 5 metros de altura, ser 1 centímetro. Okay? Então, para ficar 1 centímetro fora do prumo, tem que ser um pilar de 5 metros de altura. Ok? Essa que é a questão. E a altura total também tem esse formuláriozinho aqui, ó, que a tolerância total, né, é 8 vezes a altura total, a raiz quadrada da altura total. Então, em uma obra maior, vai ser bem pouco. Ok? Vamos imaginar que uma obra tem, sei lá, 60 metros de altura, um prédio de uns 20 andares. 60 metros são 60 mil milímetros. Ok? Tiro isso aqui da raiz quadrada e multiplico por 8, eu tenho uma tolerância, peraí, 60 mil, peraí, aqui, isso aqui deve converter para metros, peraí, 60 metros, vamos pegar aqui o calculador novamente, 60 metros, elevado a 0,5, senão vai dar um valor gigante, 60 metros, elevado a 0,5 vezes 8, agora está correto, 6 centímetros. Então eu tenho um prédio de 20 andares, meu desaprumo do topo até a base é 6. A gente sabe que tem muito prédio por aí, de menos andares que tem um desaprumo maior. Tá? É muito comum você ouvir falar de prédio que tem 15, 20, 25 centímetros de desaprumo. Por quê? Porque não foi executado e não tinha ninguém controlando e deixou acontecer isso aqui porque não tinha até um engenheiro executor. Não sabia disso aqui, beleza? Então, para você, se você trabalha com concreto armado, leia a NBR 14931, porque ela é tão válida e tão forte quanto a NBR 1018. Eu destaquei os pontos principais, mas tem vários outros pontos lá. Se você trabalha só com um projeto, leia a NBR 14931 igual, porque ela tem pontos importantes que podem influenciar uma otimização e uma adequação do seu projeto. Okay? Se você trabalha com execução apenas, leia NBR 14931 e, dependendo do caso, imprima ela e leve para a obra, porque pode ser necessária, ou tanto para a obra quanto para reuniões com clientes, porque ela pode ser necessária em alguns casos, beleza? Mas por enquanto isso, então, é uma norma importante, várias outras normas, ok? Se você seguir aquele procedimento que eu ensinei naquela minha transmissão ao vivo sobre como encontrar normas relativas, você vai ver isso aqui, ó. Tanto é que, se você já leu o NBR 1018, você vai ver que uma das referências normativas da NBR 1018 é 14931, ok? E basicamente o que a norma fala é o quê? Para você entender essa norma aqui, leia essa outra, ok? Tá? Se você pegar a norma, ela vai ter exatamente esse texto aqui, ó. Cadê aqui, ó? Referências normativas. Os documentos acionados são indispensáveis. Ah, é. Se quiser dar, não. Indispensáveis a aplicação desse documento. Ok? Tá? E há uma porrada de norma. Ok? Você precisa ler todas. Eu recomendo. Ok? Você vai ver que algumas não tem tanta função específica. Você pode dar uma lida por cima, só verificar como que é. Pode. Tá? Por exemplo, Portland de alto forno. Se não for realmente fazer controle de cimento, não é tão crítico isso aqui. Mas tem algumas que são bem importantes. Por exemplo, aqui, ó, o que eu falei, NBR 14931 aqui, ó. Execução de estruturas de concreto, isso é importante. 14859, laje prefabricada, isso é importante. Ok, a gente vai ter várias outras normas aqui, ó. 9062, se você trabalhar com pré-moldado, extremamente importante, ok? 8965, barra de CA42S, quase ninguém usa isso aqui, nunca vi na prática, é insignificante no Brasil, ok? Mas se você for trabalhar, quem sabe, nos Estados Unidos, pode ser importante, porque o 42S é o vergalhão deles, ok? O vergalhão equivalente deles, ok? Cordoalho de aço, se for trabalhar, dá uma lida nessa norma também. Então, tem várias normas aqui. É muita norma? Sim. Você estudou 5 anos de engenharia e se acostuma, porque você tem que estudar bastante para continuar sendo engenheiro de qualidade, beleza? Mas por enquanto seria isso, então, e até a próxima.